Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. As fronteiras nacionais estão desde sexta-feira sem interrupção para responder ao movimento durante a Semana da Páscoa. Esta é uma notícia que poderá acompanhar ao longo deste jornal. Cristãos de todo o mundo celebram hoje o Domingo de Ramos, a festa que simboliza a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Crentes na cidade de Maputo juntaram-se em várias igrejas para assinalar o momento. Do Vaticano, o Papa Francisco deixou uma mensagem de solidariedade aos refugiados. Da mesma maneira que aconteceu em Jerusalém, em quase todas as igrejas cristãs, cantou-se e celebrou-se Jesus Cristo como o Messias, o enviado de Deus. Na igreja presbiteriana, por exemplo, toda a gente trazia os ramos, tal como fez o povo que aclamava Jesus Cristo quando entrou em Jerusalém. O Domingo de Ramos, para a igreja presbiteriana, ou quase todas as igrejas, é uma recordação daquilo que aconteceu na Palestina, em Jerusalém, quando Jesus entrou triunfalmente na cidade. A população cantando, Hosana. O Domingo de Ramos é também um momento de reflexão e reconciliação. O que se quer é que todos nós possamos receber-nos uns aos outros em paz. Se aqueles que têm o dever de harmonizar a situação de todo o povo, que se encontrem, que discutam. Eu penso que devíamos olhar para Jesus Cristo, a entrada dele a Jerusalém, a demonstração que ele mostra de paz, e que nós devíamos nos reconciliar olhando para ele como nosso espelho de que ele é um exemplo da paz. Na sede da Igreja Católica, o Papa Francisco dirigiu uma missa onde lamentou o fato de tanta gente não querer assumir a responsabilidade do destino dos refugiados. E penso a tanta gente, a tanti emarginati. Penso nas muitas pessoas marginalizadas, nos muitos que buscam asilo, nos muitos refugiados. Existem muitos que não querem assumir a responsabilidade pelo seu destino. Após o Domingo de Ramos, segue-se a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. As autoridades moçambicanas já decretaram tolerância de ponto para todo o dia da próxima sexta-feira. Os nacionais estão desde a sexta-feira sem interrupção para responder ao movimento durante a Semana da Páscoa. Este ano espera-se que mais de 250 mil pessoas, entre mineiros e turistas, atravessem a fronteira de Ressano Garcia. Há 20 anos que António Confazer atravessa a fronteira de Ressano Garcia para passar a Páscoa ao lado da família em Maputo. Trabalhador na África do Sul desde 1992, Confazer vê na Páscoa uma das poucas oportunidades que tem durante o ano para estar ao lado da família. A família precisa, quando é festa, você estar em casa, porque ali fico sozinho. Então, a Páscoa tem que voltar para poder ficar com a família, junto. Eu estou a trabalhar, é a minha empresa. E depois, quando quero, vou para casa, então volto também. Entre dezenas de cidadãos nacionais e estrangeiros que atravessaram a fronteira este domingo, encontramos também Jerônimo Salvador. Mineiro desde 1982, decidiu chegar mais cedo este ano porque, para além de ver a família, vai aproveitar para regularizar o seu contrato de trabalho. Estar na África do Sul trabalhar, né? A diferença é de que você fica com o que, como diz, precisar de ver a família, né? Mas não ter tempo, mas estiver em casa é bom porque você tem tempo de ver a família, organizar outras coisas que são necessárias ser organizadas da casa, né? Para Rogério Nhantumbo, mais do que pisar a terra natal, a Páscoa é também um momento de reflexão e para redefinir objetivos. Sinto-me bem quando passo a Páscoa em Moçambique, porque toda a minha família está cá.
minha família, minha esposa, e sinto-me bem. Do outro lado, não tenho familiares perto deles, então acho que a diferença é essa. À semelhança de Antônio, Jerônimo e Salvador, espera-se que mais de 250 mil pessoas atravessem a fronteira de Ressano Garcia este ano para passar a Páscoa em Moçambique. É mesmo por isso que desde sexta-feira as fronteiras estão abertas 24 horas por dia. As alfândegas de Moçambique esperam que o pico de entrada de pessoas e viaturas inicie a partir de quarta-feira. Neste fim de semana, mais de 9 mil viaturas atravessaram a maior fronteira terrestre do país. Desde sexta-feira que as autoridades fronteiriças estão a implementar a Operação Páscoa para facilitar a entrada e saída de pessoas e viaturas durante este período. Ao terreno foram chamados mais de 120 agentes de uma força conjunta que inclui alfândegas de Moçambique, Serviço de Migração e Guarda-Fronteira. A previsão é que o pico das entradas seja registrado a partir de quarta-feira. Nós iremos operar no sistema de fronteira de paragem única, em que o desembaraço tanto de pessoas como os seus bens, mercadorias, seja feito num único ponto. Neste momento, ainda não foi aberto o quilômetro 7, na parte sul-africana, é onde vai ser feito todo o desembaraço lá. Estarão as forças conjuntas, desde a parte moçambicana, que é a migração, a alfândega e outras entidades. Nós estimamos que entre 23 a 26 sejam os dias de pico, no sentido África do Sul, Moçambique, e de 27 a 30 seja do pico, o período de pico de regresso para a África do Sul. Os dados registrados nos primeiros 2 dias da operação indicam que mais de 9 mil viaturas atravessaram a fronteira. No dia 18 nós tivemos um movimento de aproximadamente 3.393 viaturas que atravessaram essa fronteira, tanto no sentido África do Sul, Moçambique, como Moçambique, África do Sul, sendo 1.766 viaturas que saíram, que entraram em Moçambique, e dividido isso fica 576 de nacionais e 1.190 de estrangeiros que entraram em Moçambique. E saíram por volta de 1.172 de nacionais e 455 de estrangeiros, no dia 18. No dia 19 tivemos um registro de 5.684 viaturas, sendo 3.180 que entraram em Moçambique e 2.504 que saíram de Moçambique. A Operação Páscoa termina no dia 30 de março. A província de Inhambane ainda não tem dinheiro suficiente para fazer face à seca que assola aquele ponto do país. Dos mais de 100 milhões de meticais necessários, o governo provincial dispõe de apenas 9 milhões. São ao todo 75 mil pessoas afetadas pela seca em Inhambane e destes 23 mil estão em situação considerada crítica e já beneficiam de assistência alimentar por meio de um consórcio de ONGs, um programa que vai durar apenas 3 meses. Para dar continuidade à assistência aos afetados pela seca, bem como evitar que a situação venha a agravar-se, o governo provincial precisa de 100 milhões de meticais, mas que até o momento tem nos seus cofres apenas 9 milhões. O governador de Inhambane desdramatiza a situação e diz que, para já, o cenário é reversível. Neste momento, os 100 milhões que eram necessários ou que são necessários não podem ser vistas de forma matemática. Tal como dissemos aqui, está neste momento a cair um pouco de chuva por esta zona da nossa província de Inhambane. Isto até certo ponto vai começar a minimizar aquilo que são, portanto, os custos de operação que era para minimizar essa situação. A título de exemplo, estes 100 milhões incluíam, por exemplo, o abastecimento da água. Mas se nós pudermos ver a viagem que nós fizemos, encontramos já as zonas, mesmo o próprio regadio de Chimunda, conseguimos ver a bombear a água para a zona de produção. É uma prova concreta de que há sítios que já temos alguma água que minimiza até certo ponto e acaba baixando este custo. Para garantir assistência aos afetados pela seca, o governo central lançou uma campanha de solidariedade interna, mas que até aqui, no lugar de comida e dinheiro, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Inhambane tem estado a receber roupa diversa, avaliada em cerca de 1 milhão de meticais.
para podermos ajudar esses irmãos, é necessário que nós façamos alguma coisa, sobretudo em bens alimentares, porque estamos a assistir é que neste momento, eu não digo que não há solidariedade, na província há solidariedade sim, mas estamos a chamar a atenção para neste momento ser solidariedade em bens alimentares. Nós temos muita roupa que estão a nos dar para ajudarmos os nossos compatriotas, mas queríamos recordar que a província de Inhambane tem a situação de seca. As pessoas perderam comida e não roupa. Por outro lado, a delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Inhambane diz que, para já, a província está a desdobrar-se para abrir mais furos de água ao longo dos distritos assolados pela seca e apela à solidariedade de todos na mobilização de fundos para o efeito. Já a água no rio Sava. As chuvas que caíram nos últimos dias em Inhambane elevaram o caudal daquele rio, trazendo esperança de dias melhores para a população. Já há muito que o comportamento do rio Save tira sono às autoridades do distrito de Govuro, que tem naquele rio a sua fonte de água, mas que já escasseava devido à baixa de caudal do mesmo, que chegou a atingir apenas 30 centímetros de profundidade. Com as chuvas que caíram na última semana, o Save começou a registrar subida de caudal, que chegou até 1,2 metros, uma situação que, segundo Biarina Trapesse, delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, devolve esperança de dias melhores naquela região, relativamente à disponibilidade de água. Estamos já há 3 dias que ele mostra uma esperança, uma tendência de subir, mas ainda está muito abaixo daquilo que é o nível de alerta, mas é uma esperança. Se continuar a chover, se continuarmos a ter esse registro de alguma precipitação, provavelmente poderemos ter a garantia da produção, sobretudo a segunda época, e também estamos a referir daquelas culturas de ciclo curto. O governador de Inhambane, Daniel Chapo, entende que com a subida do caudal do Save, deve-se potenciar a produção de culturas resistentes à seca nas zonas baixas. As zonas baixas aliada a culturas resistentes à seca, como batata doce, a mandioca, um pouco também do amendoim e outras culturas que estão resistentes à seca. Nós achamos que se as nossas populações se dedicarem a estes aspectos e sobretudo a estas culturas nas zonas baixas, os resultados serão satisfatórios, de tal forma que é possível nós assegurarmos a alimentação às nossas populações com esta produção até a próxima época agrícola 2016-2017. Refira-se que, para além de separar a zona centro da zona sul do país, o rio Save abastece água às populações ribeirinhas das províncias de Gaza, Inhambane, Sofala e Manica, e que agora tiveram que abandonar o rio Save em busca de outras fontes do precioso líquido. A pesca de camarão reduziu drasticamente nos últimos 10 anos, revelou sexta-feira o ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca. Há 10 anos o país pescava em média 10 mil toneladas de camarão ao ano e agora essa cifra baixou para apenas 3 mil toneladas. A pesca do camarão é uma das mais apetecíveis por ter grande valor comercial, mas a cada ano que passa, a quantidade pescada tende a reduzir significativamente. Uma das principais razões da diminuição, segundo o ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca, é o crescente abate dos mangás pela população para usar como lenha. Nós, há um pouco mais de 10 anos atrás, chegamos a atingir uma cifra de 10 mil toneladas. Neste momento nós andamos a média nacional. Neste momento andamos a uma média de 3 mil toneladas, só para ver. E nós temos de dar um grande esforço no sentido de recuperarmos os estoques de camarão do país. O governante diz que já existe um plano de repovoamento dos mangás e proteção da zona costeira. No ano passado, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca reuniu com pescadores de Quelimane para sensibilizá-los sobre a importância dos mangás na reprodução do pescado. Está a acontecer exatamente porque assiste-se a esta situação de destruição por desconhecimento por parte das comunidades, algumas pessoas, da importância que estas zonas estuarinas têm para a reprodução do pescado no mar. Este ano, com o plano de reposição dos mangás, o governo prevê um aumento de 19% na pesca do camarão. Ou seja, espera-se passar de 2.516 toneladas capturadas no ano passado para cerca de 3.000 toneladas.
O ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca visitou na sexta-feira a única escola de pesca que o país tem e não gostou do que encontrou. Em 2015, a escola gastou todo o orçamento alocado, mas quase 60% dos alunos reprovaram. Do que vocês gastaram no ano passado e aqui vocês conseguiram como escola, é satisfatório. Desapontado é como ficou o ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca após ter visitado todos os departamentos da Escola de Pesca na cidade da Matola. A direção do estabelecimento gastou os 20 milhões de meticais que recebe do governo, mas na hora do balanço percebeu que só 42% dos alunos conseguiu passar de classe. O rácio custo-benefício é satisfatório? Então, o que me dizem sobre isso? Então, depois vão ter de ficar a discutir, depois vão me informar qual a solução. Porque essa situação não se pode repetir este ano. A direção da escola explica que as reprovações em massa acontecem porque os alunos são mal preparados nas classes anteriores. E nós somos obrigados a empreender esforço para lhes ensinar a ler e a escrever. E isto acaba influenciando nas matérias técnicas. Já os alunos reconhecem que têm alguns problemas de escrita, mas dizem que entram na escola a saber ler. Entretanto, os docentes queixam-se de falta de equipamento e de sobrecarga. Para mim, eu sei que eles sabem escrever, talvez têm dificuldades na ter erros ortográficos. Está tudo andando, conforme? Bom, neste momento não posso dizer que é tudo andar conforme, porque... Precisa de mais equipamento? Por exemplo, não temos quinadeira, precisa de uma quinadeira, mas este equipamento que está aqui é suficiente para nós fazermos algum trabalho. É algumas peças que estão nos faltando. Uma situação que testifica o ensino nesta escola foi protagonizada por este aluno, finalista do ensino básico. Foi questionado pelo ministro sobre o que já sabe fazer e teve muitas dificuldades de explicar. Depois da formação, sou bom fazer um pouco de tudo que eu já aprendi. Calma aí, um pouco de tudo o quê? Sim. O que aprendeu? Tipo, bem, motores de carro. Este finalista é generalista. O ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca também não gostou de ver parte significativa das prateleiras da biblioteca da escola praticamente sem livros. Então, deu 30 dias à direção da Escola de Pesca para justificar de forma consistente as reprovações em massa. A vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Zinheira, diz que o Estádio Nacional do Zimpeto não está na área interdita do Complexo Desportivo do Zimpeto. A Zinheira diz que o estádio ainda não constitui motivos de preocupação. A interdição do Complexo Desportivo do Zimpeto para inspeção, depois do acidente na piscina olímpica em fevereiro passado, não inclui o recinto do Estádio Nacional. Até o momento, não há motivos de alarme, segundo disse a vice-ministra da Juventude e Desportos. Há uma área do Estádio Nacional do Zimpeto, do Complexo Nacional do Zimpeto, que foi vedada. Esta área vedada não inclui o Estádio Nacional. Portanto, a área vedada não está sendo usada e nós, quer dizer, o estádio até agora não apresenta nenhum tipo de qualquer perigo visto. A única área interdita e que ainda está a ser inspecionada pela comissão criada para identificar as causas da queda da parede é a piscina olímpica, que deixou de acolher provas desde 20 de fevereiro. A parte vedada é a parte das piscinas, neste momento que a gente saiba, mas a comissão de inquérito que está a trabalhar, eles também pretendem fazer uma vistoria e nós estamos também a trabalhar com eles para ver quando é que esta vistoria será feita. O Estádio Nacional do Zimpeto continua a acolher os jogos, tendo sido palco do jogo da Taça CAF no último sábado e vai receber o jogo entre Moçambique e Gana no próximo domingo. O nadador moçambicano Denilson da Costa, ferido na queda da parede da piscina olímpica do Zimpeto, encontra-se a recuperar das mazelas sofridas. Recentemente esteve na África do Sul, onde foi submetido a uma cirurgia na clavícula. Denilson da Costa esteve a competir no dia 20 de fevereiro na piscina olímpica do Zimpeto, em provas do campeonato da cidade em natação. Na saída, foi uma das vítimas da queda de um dos principais muros daquela piscina. Sofreu ao partir a clavícula. Diz não se recordar ao certo o que aconteceu no dia. Eu não tenho muitas recordações, mas depois do muro ter caído,
o menino de mais nada, a não ser ter acordado no hospital. O acidente fez com que mudasse os planos e o calendário inicialmente traçado. É que o sonho de atingir os mínimos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto próximo, foi interrompido. Os Jogos Olímpicos de Rio já tirei do meu calendário, mas no momento agora estou a pensar em recuperar para poder voltar a nadar. E sim, podemos dizer, 2020 estarei lá. Mas conta que tudo faz parte do passado. O que importa agora é olhar para frente. Estou um bocadinho abatido, mas estou melhor do que antes. Quando estiver melhor, apto para nadar, vou voltar e vou treinar o dobro para poder conseguir atingir os mínimos. O pai do nadador e o presidente honorário da Federação Moçambicana de Natação, Manuel Tomé, lamentam um acidente e encorajam Denilson e outros atletas a persistirem. A estratégia da família é sempre procurar lhe passar uma mensagem de força, para procurar, sendo ele um atleta da alta competição, enfrentar mais este desafio, que ele já teve outros tantos, que conseguiu ultrapassá-los. Para o Denilson e para todos os outros atletas, eu costumo dizer que quando há estas dificuldades devemos encarar o momento como um novo desafio. A recuperação de Denilson da Costa está na fase inicial, devendo terminar dentro de 8 meses. 10 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas em consequência do acidente ocorrido na passada sexta-feira no distrito de Belém, em Gaza. Mais pormenores com o porta-voz do Comando Provincial da PRM em Gaza, Jeremias Langa. O acidente deu-se por volta das 8 horas e 30 minutos da última sexta-feira. Isso na Estrada Nacional número 101, zona de Maenguelane, distrito de Belém, envolvendo um auto pesado de carga batuneira que fazia o trajeto Macia e Choque, que durante um cruzamento mal feito, o caminhão despistou-se e o cilindro batuneira despreendeu-se e foi embater-se contra uma minibus de 15 lugares, que na altura transportava 20 pessoas e que ia no sentido Choque-Macia. Assim provocou a morte de 10 pessoas e ferimento de outras 10. A polícia fez ao local e socorreu as vítimas ao hospital da Macia, assim como os corpos também foram removidos à morgue do mesmo hospital. Do trabalho feito pela polícia, conclui-se que o cruzamento irregular, aliado à deficiência mecânica por parte do caminhão batuneira, não foram os principais fatores dessa tragédia. Em relação aos feridos, como estão neste momento? Bom, os feridos foram todos ligeiros. Então receberam o tratamento e seguiram os seus destinos. Portanto, não há perigo quanto aos feridos, estão fora do perigo. São 20 horas e 19 minutos no país. Vamos ao intervalo, mas antes acompanhe a previsão do tempo. Para a zona sul do país, Maputo, máxima de 31 graus, mínima de 24. A previsão é de céu nublado. Xaixai, máxima de 31 graus e mínima de 25. Inhambane, com máxima de 32 graus e mínima de 24 graus. E seguimos para a zona centro do país. A previsão é de céu nublado. Beira, máxima de 31 graus, mínima de 25. Quelimane, 35 graus de máxima, 25 de mínima. Chimoio, a previsão é de queda de chuva e céu nublado, com máxima de 28 graus, mínima de 20 graus. Teta, 35 graus de máxima e 25 de mínima. E para a zona norte do país, a previsão é de céu nublado, com queda de chuva. Nampula, máxima de 31 graus, mínima de 24. De Xinga, 28 graus de máxima, mínima de 18. E Pemba, 31 graus de máxima, 24 de mínima. Um
país sem história é um país sem futuro. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um grande abraço de parabéns à STV pelo seu segundo aniversário. Estão a crescer, é ótimo. Criaram uma excelente alternativa para caminharmos para a frente, naquilo que é o mundo da televisão e da comunicação. Penso que a STV Notícias é um canal de prestígio. Um canal de prestígio porque, para além de trazer as informações do dia a dia dos moçambicanos, pretende ou transmite aquilo que é a convivência, o ser do moçambicano. Nós podemos encontrar também lá alguns programas, sobretudo os debates que abordam assuntos candentes, assuntos muito importantes para a nação. Trazem muitos debates muito bons, debates sobre a vida nacional, sobre a vida social. E eu penso que é uma coisa a aproveitar. Parabenizar a STV Notícia, que da sua existência há 2 anos e que continua a dar boas informações, que nos faz chegar as informações, mesmo os sítios mais escassos em informações. Parabéns à STV Notícias pelo aniversário que está a fazer agora 2 anos e a expectativa de todos é que traga as melhores notícias. Você sempre pergunta o que aconteceu, quando, como e porquê. Respondemos sem discriminação dos autores e do local do acontecimento. Nas cidades ou nos bairros, nas localidades ou nos distritos, no país ou no mundo. Sempre tem uma história que você quer ouvir. E nós contamos. Com rigor e isenção. Imparcialidade e transparência. Fazemos isto há 2 anos. Com compromisso e verdade. Sempre aprimorando a qualidade. Porque na STV Notícias nós somos por si. 2 anos. STV Notícias. Informação 24 horas. Um país sem ídolos é um país. O ex-presidente da mineradora brasileira Vale morreu na tarde de sábado num acidente aéreo na cidade de São Paulo. O empresário viajava numa aeronave monomotor junto com outras 6 pessoas, incluindo a esposa e 2 filhos que tiveram morte imediata. Segundo informações divulgadas pela agência Reuters e confirmadas pela imprensa brasileira, Roger Agnello viajava na companhia de esposa, 2 filhos, o genro, a namorada do filho e o piloto, nesta pequena aeronave de que era proprietário. 3 minutos depois de levantar o voo na zona norte da cidade brasileira de São Paulo, com destino a Rio de Janeiro, a aeronave despenhou-se sobre uma residência. Na sequência, a aeronave incendiou-se, matando todos os ocupantes. As causas do acidente ainda não são conhecidas. Roger Agnello presidiu a Vale de 2001 até 2011, tendo sido responsável pela expansão da mineradora para as minas de Moatize em Tete. Esse projeto é um projeto muito importante para a companhia. O Brasil importa carvão metalúrgico. E esse projeto em Moçambique vai produzir carvão metalúrgico e vai conseguir abastecer toda a siderurgia brasileira. Durante a sua direção, Agnello multiplicou 10 vezes mais os lucros da Vale e em 2006 foi eleito o 4º melhor executivo do mundo pela revista Harvard Business Review.
Centenas de russos choram pelas 62 pessoas que morreram neste sábado na queda de um Boeing 737-800 da Fly Dubai. Neste domingo, populares depositaram ramos de flores no memorial às vítimas. São centenas de pessoas, entre amigos e familiares de parte das 62 vítimas, que choram os seus entes queridos. Com ramos de flores nas mãos, deslocaram-se ao memorial às vítimas, improvisada na cidade de Rostov-on-Don, de onde era natural a maior parte das vítimas, para prestar a sua homenagem. O Boeing 737-800, que regressava neste sábado de Dubai, caiu bruscamente sobre o aeroporto da cidade de Rostov-on-Don, depois de passar 2 horas e meia às voltas sobre a cidade do sul da Rússia, à espera que as péssimas condições meteorológicas permitissem a sua aterragem. A força com que se precipitou contra o solo, o Boeing da Companhia dos Emirados Árabes e a explosão que se seguiu ao choque desfez em pedaço o aparelho e espalhou os seus restos num raio de 1 quilômetro à volta do epicentro do sinistro. 20h26 no país, vamos à página desportiva. O Ferroviário de Maputo foi eliminado da Liga dos Campeões africanos ao empatar este domingo com a AS Vita da República Democrática do Congo a 1 bola. Os congoleses seguem em frente na eliminatória com um agregado de 2-1 no conjunto das mãos. Não foi por falta de apoio que o Ferroviário de Maputo ficou pelo caminho na Liga dos Campeões africanos. O público fez-se em peso ao Vale do Influen e em algum momento até rogou pelos antepassados para darem uma mãozinha ao Ferroviário de Maputo. De balde, os locomotivas não fizeram por merecer a vitória, nem tão pouco, e só não sofreram logo cedo porque o Oscar contrariou os compêndios do futebol. Muita posse de bola e circulação, pouca objetividade na hora da verdade, ou seja, no último reduto do AS Vita. Na verdade, o Ferroviário de Maputo nunca encontrou soluções para chegar ao tão almejado golo que lhe permitisse discutir a eliminatória. Esta foi a história de uma primeira parte sem interesse. A segunda metade trouxe um Ferroviário de Maputo mais rematador, mas pouco assertivo. À medida que o tempo passava, os níveis de ansiedade e nervosismo aumentavam. A violência, espetáculo barato que se dispensa ao futebol, vinha das bancadas. Desespero total dos adeptos, que aumentou com o gol do AS Vita, à passagem do minuto 90. Mococo, oportuno, gelou completamente o estádio da Machava. Era a confirmação de mais uma equipa moçambicana a ser afastada precocemente da Liga dos Campeões Africanos em futebol. Nem mesmo um penalti convertido por Diogo no período de compensação contrariou a tradição. O futebol moçambicano batia mais uma vez no fundo. No final do jogo, o Carlos Manuel, treinador do Ferroviário de Maputo, disse que a sua equipa esteve bem, mas pecou no aspecto de finalização. Por sua vez, Florente Bonge, treinador do AS Vita, referiu que o Ferroviário apresentou um futebol diferente com o da primeira mão e a sua equipa vinha com o objetivo de pelo menos marcar um golo. A equipa apresentou-se bem, embora na primeira parte não estivesse tão melhor quanto na segunda, mas trabalhamos, houve esforço. A equipa assumiu o jogo, sobretudo na segunda parte, fomos dominadores, andamos por cima do adversário, à procura do golo, que nos desse o empate à eliminatória, para depois irmos atrás da vitória. Não conseguimos, no único erro crasso que cometemos na segunda parte, acabamos sofrendo. No momento que nada fazia para ver que sofrêssemos golo, porque éramos a equipa que estava mais dominadora, era a equipa que estava balançada para o ataque. E naturalmente, quando está balançado para o ataque, corre-se alguns riscos. E foi o risco que nós corremos. Acabamos sofrendo um golo que deitou tudo por água abaixo. O Ferroviário apresentou um futebol diferente que o da primeira mão, mas nós vínhamos com a lição bem estudada e interessava-nos marcar pelo menos um golo e passar a eliminatória. O Ferroviário esteve muito bem, mas a sorte esteve do nosso lado. Os adeptos do Ferroviário de Maputo saíram cabisbaixos do estádio da Machava e dizem estar tristes com a eliminação da sua equipa. Consideram que é preciso trabalhar mais para transformar as oportunidades em golos. Afirmam também que continuam a manter o voto de confiança ao treinador Carlos Manuel. Fomos eliminados em casa. A vida não para por aqui, a frente é que é o caminho. A partir de hoje para adiante, vamos tentar lutar para conseguir ir nas afrontaças da próxima época. Futebol é futebol. Aconteceu o que aconteceu, mano. Todo mundo não esperava uma vitória, mas
Outra equipa jogou quase melhor, né? Que Ferroviário, mas além de tudo, para mim ainda está tudo normal. Vamos se concentrar, porque se quer agora se concentrar muito mais no Moçambola. Parece que podemos melhorar mais um pouco. Mas para mim o treinador não tem nenhum problema. Não teve nenhum problema. A equipa esteve bom, mas sinceramente, aquela falha é para quê? Quando vamos, aonde vamos? Com aquelas falhas, aonde vamos? Na quinta-feira temos jogo da seleção. Uns jogadores de Ferroviário são convocados para jogar na seleção, onde eles falharam de novo. A vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Zinheira, diz que as equipas moçambicanas são precocemente eliminadas das competições africanas, em parte devido ao calendário futebolístico nacional, que inicia mais tarde e termina mais cedo. A Zinheira sugere que se pense numa alternativa para se ultrapassar esta situação. Não tiveram sorte, mas tiveram inúmeras oportunidades para fazer golo e claramente éramos superiores, mas deu para perceber mesmo que faltou alguma rodagem nos nossos atletas. Nós começamos a época agora e eu não sei se este defeso depois começam logo para as competições africanas, se não teria afetado naquilo que é a rodagem dos nossos atletas, mas deu para perceber que faltava ainda um bocadinho de ritmo. Era importante que eles pudessem ponderar e ver qual é a melhor época para começarem as suas competições internas para proporcionar uma melhor rodagem e ritmo para que os nossos atletas possam estar expostos numa altura em que já tenham um determinado número de jogos. O Jornal da Noite fica por aqui. Foi um prazer imenso estar em vossa companhia. Voltamos numa próxima oportunidade. Tenha a condição de uma ótima noite de domingo.